Fala, Coringão, como é que você tá? A situação tá complicada, delicadíssima no Campeonato Brasileiro, hein? Mudanças de plano total. Eu tava com as minhas projeções, todos os levantamentos, simulações que eu fiz anteriormente aqui no canal, que nos próximos 3 jogos com o Internacional, Atlético Paranaense, ambos em casa, e depois contra o Cuiabá fora, se a gente somasse 7 pontos, tava suave, tava tranquilo e a gente conseguiria tranquilamente sair dessa zona de rebaixamento. Porém, com essas últimas atualizações, com adversários diretos ganhando, de maneira até surpreendente em alguns resultados, a gente já vai ver logo na sequência, se torna cada vez mais guerra cada jogo. E esses 3 aqui que eu estava projetando 7 pontos, se for ver, matematicamente, chegando até o final do campeonato, beleza, dá para trabalhar ali e a gente ainda com 7 pontos nas próximas 3 partidas, conseguiria ali um 44, 45 pontuação, que é suficiente para escapar da zona de rebaixamento. Porém, na teoria, fazendo conta, imaginando um jogo, jogo dia 20 de novembro, é contra não sei quem, dá pra gente ganhar lá, então vamos segurar aqui contra o Inter que um empate tá bom. Aí na teoria, no papel é fácil, porém na hora do vamos ver, torcida que tá lá na arena, naquela tensão, os jogadores naquela areia movediça, sem conseguir sair da zona de rebaixamento rodada após rodada. Na prática vira completamente diferente. Então esses 7 pontos que eu projetei para as próximas 3 rodadas, olha, ao meu ver serão 3 jogos para 3 vitórias. E a situação é delicadíssima. Quando no ano que a gente conseguiu emplacar uma série de 3 vitórias seguidas? Se eu não me engano agora, né, em setembro, que a gente conseguiu uma série muito boa. Não me recordo bem se foram 3 vitórias seguidas, mas foram 3 ou 4 vitórias num prazo aí de 4 ou 5 jogos. Então foi algo bem positivo, que se a gente conseguir trazer essa fase boa de setembro para outubro, aí sim a gente respira. Porém, vida ou morte, galera. Nos próximos 3 jogos, 3 vitórias inegociáveis. 2 por ser em casa, o Internacional adversário mais difícil, mas o Atlético Paranaense adversário direto. Mas direto. E o Cuiabá que tá atrás, mesmo sendo fora de casa, inegociável a vitória. Vem aqui pra tela do meu computador. Olha só o que acabou de acontecer aqui. O Fluminense contra o Cruzeiro, nas minhas projeções, eu acreditaria que um empate aqui caberia e o Fluminense ainda continuaria atolado lá embaixo. Porém, o que o Cruzeiro teve aí? Brilhante ideia de contratar ele. Fernando Diniz, o afundador de times. Então esqueça, cruzeirense, você esqueça. E bem, ou conseguir uma pré-Libertadores esse ano no Campeonato Brasileiro, ganhar a Copa Sul-Americana com o Fernando Diniz, esqueça. Colocar o Cássio para sair jogando, tocando por baixo com qualidade, esqueça, meus amigos. O Fluminense conseguiu perder para o Atlético Goianiense e no jogo seguinte se recuperou ganhando do Cruzeiro. Foi um jogo terrível de feio? Com certeza, mas o mais importante para os times que estão lá embaixo é ganhar, e eles conseguiram em cima do Cruzeiro do Diniz. Olha só que coincidência, hein? Cruzeiro do Diniz, ou Diniz que estava afundando o Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. Ano passado ganhou a Libertadores, beleza, mas esse ano estava afundando o Fluminense na zona de rebaixamento. Quem está conseguindo salvar é o Mano, e quando o Diniz foi pro Cruzeiro, pegou o Fluminense e perdeu. Realmente não tem como defender Diniz, e tomara a Deus que nunca venha treinar o Corinthians, porque esse futebolzinho nesse estilo aí tá completamente ultrapassado, hein, Diniz? E foi pra seleção, meu Deus do céu. Dito isso, Criciúma ganhar do Atlético Goianiense ontem, óbvio, dentro dos prognósticos, ao meu ver, tava cantada essa vitória. Porém, o que não tava cantada essa vitória era contra o Grêmio fora de casa. Aqui, meus amigos. Isso daqui não estava nos meus planejamentos, acredito que nem nos planejamentos do torcedor do Criciúma. Então esses 6 pontos credibilizaram, quer ver, se a gente tira 3 pontos aqui do Criciúma na tabela, veja como que a situação ficaria mais, não vou dizer tranquila, mas mais viável, porque eles ficariam com 32 pontos com um jogo a mais, ou seja, se o Corinthians ganha esse jogo, colaria ficando apenas um pontinho e manteria o Criciúma nessa disputa da zona de rebaixamento. Porém agora, 7 pontos com o jogo a mais, mesmo que o Corinthians ganhe, ainda ficarão a 4 pontos. São 2 rodadas para times que estão lá embaixo. Não é simples assim a conta de 2 rodadas. Isso daqui demora muito para ser tirado. 4 pontos lá atrás. E por que eu falo que o duelo contra o Atlético Paranaense na rodada seguinte, depois do Internacional, vira duelo de vida ou morte? Olha a fase terrível do Atlético Paranaense. Alisson, mas eles estão apenas com 26 pontos.
6 jogos, 2 jogos a menos que nós. Beleza, mas quem garante que o Atlético Paranaense vai vencer esses jogos? Nem o mais otimista torcedor do Atlético garante isso daqui não, porque olha a fase terrível que eles estão. Esse segundo turno deles é bizarro. Eu não sei se está bem atualizado aqui, mas essa aqui é a tabela do segundo turno. Se não tiver, é só questão de uma rodada. E veja, ó, analisando só o segundo turno, o Corinthians ainda tá na zona, mas tem times que estão na nossa frente que estão com um desempenho pior, e um deles é o Atlético Paranaense e o outro é o Red Bull Bragantino. Então a gente tem que ficar focado para tentar ultrapassar alguém nessa tabela, né? E no caso são 2 adversários que estão sim acessíveis caso o Corinthians engate uma boa sequência de vitórias. Olha, estão logo acima. Se o Corinthians ganha 1 ou 2 seguidas, por exemplo, que é a obrigação, dever de casa, fazer nas próximas rodadas, cola ou até ultrapassa esses caras aqui, Atlético Paranaense e Bragantino, que estão em fases terríveis. O Vitória está em fase melhor que a gente nesse segundo turno, então é algo para se preocupar. Só que a gente sempre tem que lembrar que nessa atual condição a gente tem que ultrapassar 2 times para se ver livre. Então talvez um foco aí seria Atlético Paranaense e Bragantino devido à atual fase deles no segundo turno do Campeonato Brasileiro. E contra o Cuiabá, ó, que eu falei, ele é o lanterna disparado no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então mesmo que seja fora de casa, teríamos que ganhar, pô. Nesse vídeo aqui do canal que bombou, ultrapassou mais de 100 mil acessos, atingiu muitos anti-Corinthians e torcidas adversárias, e muita gente me criticou aqui dizendo que eu simulei mal o time deles. E pô, sinceramente, eu não acompanho o time de vocês, então com certeza eu fiz bobagem. Porém, a ideia inicial aqui era simular principalmente os jogos do Corinthians para ver se a gente atingia os pontos necessários. E ó, para surpresa de poucos ou de muitos, não sei, eu acertei os 2 primeiros resultados. Eu coloquei aqui ó, que o Corinthians ganhava do Atlético Goianiense. Aqui não tô colocando a questão de resultados exatos. Eu só fui colocando 1-0, 1-1 só para ver a quantidade de pontos. E óbvio, se eu não sei a quantidade de pontos final, como é que eu ia acertar saldo de gols? Então era só um exercício para ver quem ganhava, perdia ou empatava. Contra o São Paulo, olha só, eu dei um discurso que seria difícil e coloquei vitória para o São Paulo. Isso há 2 semanas atrás, antes dos 2 jogos, óbvio, porque eu tava simulando. Então eu acertei, ó. Modéstia à parte, acertei os 2 primeiros resultados. E agora contra o Atlético Paranaense e contra o Internacional, tenho até medo. Deixa eu ver o que eu coloquei. Eu pensei, coloquei 1-0, ó. Fica tranquilo, fiel. Eu coloquei vitória na simulação. Então eu já acertei os 2 primeiros resultados. Vamos acertar aqui de novo. E contra o Atlético Paranaense, que eu coloquei? Agora eu fiquei mais tenso ainda. Vitória também, meus amigos. É o povo pou aqui. Cara, se eu acertar os 2 próximos jogos, hein? Mito. Acertar os 4 próximos resultados do Corinthians seria incrível. E contra o Cuiabá que eu coloquei. Agora fiquei curioso para as próximas também, pô. Cuiabá, Corinthians e Cuiabá aqui embaixo. Coloquei vitória também. Ah, não. Se a gente conseguir 9 pontos, cara. E me chamar de clubista pra caramba. Mas vamos por mais, time. A gente tem condição de fazer isso aqui sim. Neoquímica Arena vai ferver, vai virar um inferno para os adversários nos próximos 2 jogos para a gente conseguir esses 6 pontos. E com moral, tranquilamente, a gente pode ir fora de casa e ganhar do Cuiabá. Por que não? Porque daí o bicho começa a pegar. Você pega o Palmeiras em casa. Ah, em casa, mas o Palmeiras brigando pelo Campeonato Brasileiro. Não vai ser um jogo fácil, mas nem a pau. E o que eu coloquei aqui? 1-1. Ah, a galera me chamou de clubista por causa da empate contra o Vitória. Enfim, eu sei que nessa simulação aqui a gente atingir algo entre 45 e 49 pontos, o que nos livraria tranquilamente da zona de rebaixamento. E assim espero. E eu coloquei aqui um cenário realista ao meu ver. E tomara que isso aconteça de fato. Vamos, Corinthians. Então por que o título Mudança de Planos? Porque agora a guerra começa muito antes do que eu imaginava, meus amigos. Zona de rebaixamento é uma verdadeira areia movediça e ela é muito dinâmica, varia de rodada para rodada. Veja só, agora já bateu o desespero porque os adversários ganharam. E existem muitas outras entrelinhas no campeonato que podem aparecer, por exemplo. Vai que o Corinthians aí, faltando umas 3 ou 4 rodadas, ainda tá na zona de rebaixamento, faltando ali um pontinho e você pega um adversário que claramente é teu rival, e o rival ali, um outro time que tá brigando pra você na zona de rebaixamento, pega aí um Palmeiras ou um São Paulo, você acha que os caras não vão dar aquela cedida no resultado, um empatezinho, deixar o outro time ganhar justamente pra afundar o Corinthians? Mas com certeza absoluta que sim. Já foi feito isso, inclusive, lá em 2007, eu tenho certeza absoluta que seria feito novamente contra o Corinthians. É todos contra o Corinthians, pô.
A gente tem que evitar ao máximo depender dos outros times para conseguir sair dessa situação. Sim, ainda dependemos só de nós, porque a gente tem duelos diretos ali com adversários, por exemplo, contra o Cuiabá, contra o Atlético Paranaense, contra o Vitória, contra o Criciúma, que mesmo que ganhou, mesmo que está com 35 pontos, quem garante que não vai começar a perder os próximos jogos? Os times que estão lá embaixo são muito irregulares. A gente não sabe absolutamente um passo na frente ali, é um escuro, um breu absoluto. Então vamos concentrar no nosso, que nosso futebol está melhorando. Muito importante as voltas de Alex Santana e Thales Magno, que estão ali por isso daqui, ó, de voltar para a equipe principal. Pô, o Alex Santana foi uma perca absurda, meus amigos, no meio de campo. Ele chegou dominando, resolvendo o problema do meio de campo. E a volta dele, tenho certeza absoluta que vai acrescentar em muito ao Corinthians, que volte o quanto antes. E o Thales Magno também chegou metendo gol importante em Copa Sul-Americana, em Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo, inclusive, também. Tomara que volte contra o Flamengo, porque ele tem estrela e vai brilhar na Neoquímica Arena. Então, duas peças importantíssimas para que a gente consiga esses objetivos difíceis nas 3 próximas guerras que a gente terá aí no Campeonato Brasileiro. Você acredita, meu amigo? Eu acredito e nós vamos sair dessa. Olha aí, eu já falei no último vídeo e a galera começou a participar. Fórum do Corinthians, galera, muito massa, ó. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, você clica, se cadastra muito rapidinho. Já tem vários membros, olha só. Deixa eu até mostrar aqui quais são eles. Dentre eles, eu tô participando lá do Fórum do Corinthians. É uma discussão bem legal que a gente pode ter lá, opinar sobre as notícias do dia a dia do Coringão. E aqui estão eles, ó, você pode personalizar também seu usuário. Eu vou fazer um videozinho para mostrar como é que faz isso, pra galera deixar mais personalizado. Igual aqui, ó, o nosso amigão deixou com a fotinho dele, pode atualizar também a foto de fundo aqui do perfil. E ó que massa, já temos aqui 11 membros no fórum, muito fácil de fazer a discussão. Você vem aqui em fórum, vem aqui adicionar novo tópico e começa a debater sobre o Coringão. Coloca ali um tema que você achar da hora, óbvio, sempre com respeito, educação, tudo que infringir qualquer lei básica de um bom convívio será deletado e banido aqui do fórum. Mas é um baita no espaço legal pra gente conversar sobre o Coringão 24 horas aqui no canal e estender o nosso assunto para lá no fórum também. Então seja muito bem-vindo, o link tá aqui embaixo na descrição e vai Corinthians, meus amiguinhos. Mais um apoio que você pode dar do canal é sendo membro, então se você puder, quiser, tá aqui o botão de seja membro, vai ajudar bastante o canal a se manter ativo e eu conseguir trazer conteúdos diários aí para vocês. Valeu? Obrigadão mesmo pela aquela moral, que falou foi o Alisson e até o próximo vídeo. Amanhã é guerra, hein? Vai Corinthians!